uma história boa. História boa. Quantos anos tem essa casa? Mais ou menos 240. 240 anos. Eu perguntei pra ele, a casa deve ter mais de 200 anos. Sim, Quase que eu acertei, né? Sim, vocês imaginam na época. Na época do período comercial, Nossa. por volta de 1820, houve necessidade de construir essa casa. Então, utilizaram da própria mão de obra escrava, né, para construir a casa. Porque, na verdade, havia necessidade de ter a casa porque envolvia pessoas. Envolvendo pessoas não tinham como chegar direto para as fazendas com um bando de escravizados. Aí tinha que ter um ponto de parada entre meio e foi quando construíram a casa. Aí você imagina a casa pronta aqui, um amontoado de pessoas que ficavam por 3 semanas. Chegavam os fazendeiros, trocava tudo daqui, o bando de escravizados iam para as fazendas onde iam trabalhar e o produto para o Porto de São Sebastião. Então era isso. Um único caminho no meio da mata, onde ficavam vai e vem os tropeiros, de lá pra cá, daqui pra lá, fazendo as trocas de mercadorias, com o bando de escravizados. Então tem toda uma história. Muita tristeza na época, mas ficou marcado, né? Então a gente realmente chama atenção o nome Senzala, porque tem a ver com a cultura da época. Parte da construção se mantém ainda e resistiu à ação do tempo. Percebe que a resistência dessas paredes, na verdade, são essas paredes laterais que dão a resistência, que é a chamada taipa de pilão. Vocês percebem paredes bem largas, quase 80 centímetros de largura. E também as portas, janelas, é tudo à base de encaixe, né? Então, o que ajudava na resistência também é a estrutura das madeiras parelhadas, que é tudo à base de encaixe, porque havia necessidade de ser encaixe também, porque não existia prego, né? O telhado também precisou refazer, se percebe, parte dessas telhas são da época ainda, são as chamadas telhas de coxa. Sim. Então vem daí o termo... Por que chama? Sim. Aí ele vai falar. Por que chama das coxas? Isso, o termo feito nas coxas vem das telhas que realmente relatam que quem faziam as telhas eram as escravizadas grávidas que iam para a beira do rio e moldavam as telhas nas coxas. Por que as grávidas? Geralmente, aquela escravizada estava lá na fazenda meio que encostada, porque estava com um barrigão, não tinha como ir lá no serviço pesado. Então ficava meio que parada. Parada, certamente grávida, ia engordar, ganhava peso, as coxas estariam mais largas, daria uma matéria maior. Pronto. A ideia era utilizar o serviço das grávidas, porque encontrava as coxas grossas, daria uma matéria maior. Então vem daí o termo feito nas coxas, porque certamente uma coxa não era igual à outra, né? Então as telhas ficavam desiguais, uma grande, outra pequena. Aí ia construir o telhado, as telhas não encaixavam com a outra. Vem daí o termo mal feito, né? Por isso o termo feito nas coxas lembra uma coisa mal feita. Uma coisa mal feita. Então, muitas coisas